Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer mais um vídeo diferente, similar a esse aqui que eu trouxe sobre o problema, o calote da AgroGalaxy em 6 fiagros. Esse vídeo de hoje vai focar em 3 fiagros, 2 destes que tomaram calote da AgroGalaxy e por causa disso, e não só por causa disso, como de outros problemas, os 3 estão com queda forte. Então a gente vai fazer um vídeo em formato de noticiário, como eu fiz esse da AgroGalaxy, que por sinal me surpreendeu positivamente, porque teve uma quantidade muito boa de views, ficou em 5º lugar até o momento dos vídeos mais assistidos do canal do mês passado, e por isso a gente está trazendo de novo. Se novamente esse vídeo trouxer uma quantidade boa de views, continuaremos trazendo mais vídeos similares a esse, quando eu achar necessário. Então a gente vai começar o vídeo aqui pelo BBGO. E por que eu vou começar pelo BBGO? Exatamente porque desses 3 fiagros, o BBGO é um fiagro high grade. Sim, fiagro high grade existe, meus amigos. O BBGO é um deles. Para mim só tem 2. É o BBGO e o CRAA da Sparta. Aí por isso a gente já espera que esse retorno dado pelo BBGO seja menor do que todos os outros fiagros. Eu espero isso. Mas eu esperava que fosse mais alto que dos fundos imobiliários, até porque fiagro tem um pouquinho mais de risco, porque é um setor que normalmente tem muitas variáveis envolvidas e se torna um cenário mais instável. Por ele ser mais estável, para mim, teria que ter um prêmio melhor e trazer um retorno maior. Eu esperava isso, mas a gente vai ver que isso aí não é verdade. Então vamos lá. Atualmente, o valor da cota dele é R$ 75,40. A gente vai mostrar daqui a pouquinho quanto é o valor patrimonial. Mas um dos motivos que ele tá com esse valor tão descontado é exatamente esse aqui, o dividend yield. Muita gente investe em fiagro porque os fiagros normalmente trazem um dividend yield fantástico. Esse aqui, como é um high grade, normalmente deveria trazer um retorno menor. Como eu falei para vocês, eu esperaria que ele trouxesse um retorno parecido com os fundos imobiliários top high grade. E como eu falei, esse aqui deveria trazer até um retorno maior. Os fundos high grade nos últimos 12 meses, esses melhores estão trazendo na faixa de 11,5% ao ano. E esse aqui 12,30%. Aí você vai dizer, ah, mas esse aqui tá melhor. Mas meus amigos, por que esse aqui tá melhor? Exatamente porque a cota tá muito descontada. A gente vai fazer aquele ajuste que eu sempre trago para vocês, e fazendo o ajuste, esse valor desse yield cai muito. Então é basicamente por isso que ele tá com yield maior nos últimos 12 meses, porque a cota tá muito descontada. Se ela não tivesse muito descontada, não estaria com esse yield tão top. Mostrando o que aconteceu com esse fundo devido ao problema com a AgroGalaxy, a gente vê que a exposição do fundo AgroGalaxy era de cerca de 5% do patrimônio líquido. Apenas isso. Mas agora a gente vai ver o seguinte. No dia 18, que foi o dia que saiu essa bomba, você vê que a cota já começou a cair. Mas não tanto. Até porque a cota normal dele, ó, 83, subindo aqui no meio do mês passado para 85, e no dia 18 estava 83. Então, no dia 18 não começou a cair forte. Mas ela daqui até aqui, que foi, digamos, o patamar, ficou estabelecido por um bom tempo, ele caiu cerca de 5%. Ou seja, basicamente ele caiu o que o fundo ia ter de perda patrimonial por causa da AgroGalaxy, considerando um default. Você percebe que ele permaneceu nessa faixa de 79, foi para aqui para 78, e no dia seguinte que ele anunciou o dividendo do mês de setembro para ser pago em outubro, você vê que o fundo caiu mais cerca de 4,5%. Aí você vai me perguntar o que aconteceu. Aí, para quem ainda não está sabendo, eu mostro aqui. O fundo pagou apenas ridículos 10 centavos, meu amigo, 10 centavos. Para um fundo de base 100, que normalmente deveria pagar nessa faixa que ele pagou até o mês passado, de cerca de 95 centavos, ou até mais, é ridículo demais, meu amigo. 10 centavos é ridículo demais. Significa 0,3% de yield do mês. E a gente sabe que o calote não foi tão grande. O calote foi de cerca de 5% do fundo. Como é que 5% causou isso aqui? A gente realmente não sabe. Até porque isso aqui só vai ser mostrado no relatório do mês de setembro. E esse fundo aqui atrasa demais. Tanto que ele ainda não lançou nenhum relatório do mês de agosto, que ele deveria ter lançado semana passada, no final do mês de setembro, e ele não lançou. Ou seja, quando é que a gente vai saber por que caiu para 10 centavos? Só provavelmente do final desse mês de outubro para começo do mês de novembro. Então até lá vai ficar um mistério. Só que essa queda aqui, vocês já viram, já fez o reflexo de cair mais 5%. Quem gosta muito desse fundo, provavelmente vai aproveitar para aportar mais. E voltando a essa questão do valor patrimonial, a gente vê que o valor patrimonial dele é praticamente 100 mesmo. É um fundo realmente de base 100. E apesar disso, está no momento custando cerca de R$ 75,00. Ou seja, ele perdeu muito valor, tanto que o P sobre VP dele atualmente é 0,77, ou seja, o fundo está com 23% de desconto. Basicamente 23% de desconto, por quê?
Primeiro, por causa desse calote que ele tomou da AgroGalaxy. Segundo, porque normalmente ele já vinha descontado demais por causa desse dividend yield dele que é baixo. Se a gente fizer o ajuste que eu gosto sempre de fazer, aquele trazendo o valor da cota de mercado para o valor patrimonial, como se o P sobre VP estivesse 1, esse yield que está atualmente de 12,3 cai para 9,4. Meus amigos, um yield de 9,4 é simplesmente ridículo. Parece fundo de tijolo, sendo um fundo de papel. É por isso que muita gente já não investe nele, por isso que o valor da cota dele já era desvalorizado. A gente viu que antes do problema, o valor da cota dele era na faixa de R$85. Ou seja, ele já trabalhava bem abaixo do VP. E agora caiu absurdamente por causa da combinação do calote da AgroGalaxy com esse dividendo ridículo distribuído. Ele já tinha feito algo similar, mas não tão feio assim no ano passado. No ano passado, no mês de outubro, ele distribuiu apenas 21 centavos. Ou seja, foi péssimo também, mas foi o dobro do que ele distribuiu agora. E a gente simplesmente não sabe e nem vai saber tão cedo. Como eu falei, provavelmente relatório do mês de setembro só vai sair com sorte no final desse mês agora, de outubro, ou no início do mês de novembro, considerando até porque ele ainda não lançou ainda nenhum relatório do mês de agosto, e a gente já está aqui no final da primeira semana do mês de outubro. Agora a gente vem para o Rura 11. O Rura 11 já é um fiagro middle risk, ou seja, nem é tão seguro, entre aspas, que nem o BBGO, mas também não é tão arriscado assim como a maioria dos fiagros, que a maioria dos fiagros realmente são fiagros com a pegada high yield, ou seja, mais arriscados. Esse aqui não, esse está no meio termo. A gente vê que o problema daqui é, digamos, menos sério do que o problema do BBGO e também do XPCA que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Por quê? Porque esse aqui não tomou calote da AgroGalaxy. No dia 30, ele anunciou dividendos, ok, normal, o padrão dele, 10 centavos, tá aqui, ó, mantendo 10 centavos. Só que no dia 1º, na DataX, ele caiu cerca de 5%, caiu 55 centavos. E caiu mais ainda no dia seguinte. Deu uma melhorada no dia 3, indo para 9,25. E por que ele teve essa queda, Adriano? No dia 2, para explicar essa queda aqui, ele soltou um fato relevante em resposta a B3 sobre uma notícia vinculada no site jornal Valor Invest, que tinha o título: Fiagro do Itaú, Rura 11 apanha na bolsa em mais um caso de problema com CRA. Aí ele dá uma resposta a B3 e fala que tem na carteira 51 milhões investido num CRA desse produtor rural aqui, o João Batista Concettini, que entrou em recuperação judicial, que tem um total de dívida de 700 milhões. Mas o fundo tinha falado já antes que esse devedor continuava adimplente com o fundo. Ele pode dar calote a partir do próximo pagamento, mas até o momento ele estava 100% adimplente. Tem mais outro, esse aqui, que ele investe 20 milhões no CRA do Portal Agro. E esse grupo aqui também pediu recuperação judicial. Então, na combinação desses dois, o fundo perdeu aquele valor que eu mostrei para vocês, cerca de 55 centavos, mas ele já deu uma recuperada ontem. Eu estou gravando esse vídeo da sexta para ele ir ao ar no sábado. Então, basicamente foi por isso. Com esses dois problemas, o fundo perdeu esse 5%. Então, esse dos três é o que está com menos problema. Mas está com problema. Ele perdeu esse valor que normalmente ele não perde. Normalmente ele não caía abaixo do valor patrimonial e dessa vez ele caiu. A gente vê aqui, por exemplo, que o fundo está atualmente com o valor de apenas R$ 9,25. Mas ele já bateu a mínima de R$ 9,00 no último ano, exatamente 2 dias após a DataCon, depois de ter sido vinculado pelo Valor Invest aquela notícia. Mas você vê que o preço normal dele é bem mais alto, ó. Nas últimas 52 semanas, ou seja, no último ano, ele bateu a máxima de R$ 10,60. E o fundo está atualmente com um dividend yield de 13,7%. E com esse valor atual dele de 9,25, ele está com um P sobre VP de 0,92, ou seja, está com 8% de desconto. Um desconto muito bom e fora do normal para esse fundo. Normalmente, como eu falei, ou ele trabalha acima do valor patrimonial ou é muito próximo do valor patrimonial. É 0,98, 0,99, é 1,01, 1,02. É nessa faixa que ele trabalha, mas já atingiu valores bem maiores. A gente vê que o VP dele, o valor patrimonial da cota é R$10 e ele já trabalhou a 10,60, ou seja, bem acima do valor patrimonial. Nessa época que a cota estava custando R$10,60, o fundo estava com um P sobre VP de 1,06, 6% acima do valor patrimonial, 6% de ágio, e agora ele está com 8% de desconto. Então, para concluir, esse aqui é o fundo, no caso o Fiagro, com menos problema dos três, e mesmo assim ele está com um desconto bem interessante.
E agora a gente chega aqui no último fiagro. Eu deixei por último exatamente o fiagro que é high yield, ou seja, o mais arriscado de todos. Esse mais arriscado de todos tem na carteira dele cerca de 8% em AgroGalaxy. Então já era esperado que ele caísse pelo menos 8% para compensar essa perda do patrimônio líquido da AgroGalaxy. A gente vê que o fundo, no dia que saiu essa notícia, ele não perdeu muito valor não. Ó, ele estava trabalhando nessa faixa de 8,60, 8,59, e no dia que saiu o anúncio dessa bomba da AgroGalaxy, estava 8,59. Só que você vê que apenas 2 dias depois ele caiu para o fundo do poço dele devido à notícia da AgroGalaxy. Ele caiu de 8,59 para 7,55, perdendo 12% do valor da cota. E a gente viu que a participação de AgroGalaxy no fundo era 8%. Mas é sempre o pessoal pede um prêmio extra, digamos assim. Não aconteceu isso com o BBGO, mas com o fundo mais high yield, o pessoal pede um prêmio. Aí por isso ele caiu mais ainda. Só que você vê que depois ele deu uma recuperada, ó. Saiu de 7,55 e voltou a trabalhar acima de 7,70, ó. Mas acima de 7,70, 7,80, por aí. Só que aí, depois do dia 30, que foi a data com do fundo, o fundo caiu para essa faixa de 7,50. E você observa que basicamente isso aqui é praticamente o pior valor dos últimos 12 meses. Só não é pior porque já teve um valor pior, 7,49. E por que caiu mais 4%, Adriano? Daqui para cá, se você considerar daqui para cá, caiu cerca de 12,70. Não muito diferente do que caiu até aqui, né? Que foi 12,11 e aqui 12,70. E estabilizou, pelo que eu tô vendo aqui, estabilizou nessa faixa, 7,50. Por que caiu, meus amigos? Por causa do dividendo. Até o mês passado ele tava pagando nessa faixa de 10 centavos. Estabilizado nessa faixa de 10 centavos. E nesse mês pagou 8 centavos e meio, que aqui o site arredonda para 9, mas foi 8 centavos e meio, caiu 1 centavo e meio. Era para cair entre meio centavo e 1 centavo. E caiu 1 centavo e meio. Ou seja, não foi só a questão da falta da receita da AgroGalaxy que provocou essa queda aqui não, com certeza não, tem mais alguma coisa envolvida aí que a gente não sabe. Pode ser aquela questão que seja um fiagro que tem alguns pagadores que paguem semestralmente, trimestralmente, anualmente, e com isso, o mês de setembro foi um mês que deu uma receita baixa. A gente só vai conseguir saber isso quando sair o relatório do mês de setembro. Mas não saiu nem o de agosto, meus amigos, está super atrasado. Na penúltima semana do mês de setembro era para ter saído de agosto, e não saiu. E até o momento não saiu. Assim que sair, a gente vai lançar um vídeo sobre o relatório do XPCA do mês de agosto, mas até agora não saiu. Então esse aqui, para a gente saber o que aconteceu com o fundo, para ter tido essa queda, a gente só vai ter uma noção disso somente no relatório do mês de setembro, que provavelmente ou sai no final do mês de outubro ou sai no início do mês de novembro. É aguardar para ver. E aí o yield foi baixo, 1,07. Para um fundo high yield, 1,07 é baixo. A maioria dos fundos high yield está pagando entre 1,10 e 1,20, alguns até acima de 1,20. Então eu considero quase que 1,15 e 1,20 seria o ideal de um fundo high yield pagar. Fiagro no caso. E ele pagou apenas 1,07. O pessoal que é mais sardinha, meus amigos, não quer nem saber. Teve a notícia da bomba da AgroGalaxy. Teve 1,5 centavo mais baixo, muita gente pulou fora e por isso o fundo caiu mais ainda, perdeu mais valor, e agora você vê que ele está com um P sobre VP de 0,79, ou seja, com 21% de desconto. É um desconto muito grande. E basicamente o XPCA só tem esse problema, é da AgroGalaxy, só. Então com o tempo ele deve retornar a um valor melhor. Eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você: você possui algum desses 3 fiagros na sua carteira? BBGO 11, Rura 11 ou XPCA 11? Ou tá pensando em colocar ele nas suas carteiras, aproveitando esse momento de queda? Me diga aqui nos comentários pra gente trocar informação, trocar figurinha, me diga quais são os seus fiagros, que eu digo quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, não perca mais seu tempo de forma alguma, inscreva já, já ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E assim que sair, você já assiste para aumentar o engajamento e dessa forma o YouTube distribuir para mais pessoas e assim a gente aumentar a quantidade de views e daqui a algumas semanas, quem sabe, trazer novamente um vídeo com essa pegada aqui de notícia. E também não esqueça de deixar aquele likezão, não pense mais nada, deixa o like antes de mais nada para ajudar também nesse aumento da quantidade de views. Então a gente vai ficando por aqui, é isso aí, valeu, até a próxima e fui!